Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sexta-feira, 7 de março de 2025. Ontem tivemos um tal de um anúncio de corte de imposto aí para segurar a inflação nas prateleiras dos mercados. Mas, falando de regime Lula, sempre tem um mas. Eu venho com os desdobramentos do entorno dessa decisão, anunciada inclusive pelo Alckmin. Quando eu falo que eu sou contra o impeachment do Lula, eu vou deixar agora desenhado de forma bem didática o porquê, com a própria Mortadela Lima rasgando elogios pro Alckmin. Vai vendo, você que é a favor do impeachment aí, que o chuchu tem que assumir isso e aquilo, e também tem alguns outros desdobramentos que eu quero trazer para vocês, junto com, que é o tema desse vídeo, a invertida que o Lula toma do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, aí, com essa decisão. Fica até o final desse vídeo, tem muitas informações importantes, inclusive vou colocar o Tarcísio aqui no meio, como a Pan já fala aqui, ó, Daniela Lima em poucos dias confessa a existência de um deep state no Brasil, trouxe nos vídeos de ontem, e agora admite que a comunicação de Alckmin é voltada para a caça da política estatal. Quem diria? No fim, o governo só conversa com a chancelaria profissional do país. E essa tal frente ampla, ampla para quem? Porque até agora só serve para manter o PT confortável no poder. E Alckmin, conservador, o sujeito que defendeu as crianças, vocês sabem o quê? Conservador onde? A propósito, é por isso que já estão empurrando o Tarcísio para 2026, guardem isso daqui, empurrando o Tarcísio para 26, já vou falar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui na íntegra para vocês algo muito preocupante, inclusive, compartilhe esse vídeo se você não clicou no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente para mais pessoas entenderem a movimentação da Globo Lixo criando o cenário para Alckmin vir por aí. E se a Globo está do lado do Alckmin, vocês já sabem que coisa boa não tá. Como o presidente Bolsonaro fala, se a esquerda está de um lado, automaticamente você pode ficar do outro, porque você sabe que vem coisa ruim por aí. Acompanhe isso daqui. Tem uma mensagem política na imagem que você viu aqui agora há pouco. No momento em que o centro olha e fala, cara, o governo Lula só está se preocupando em atender um partido, o PT. O governo é ensimesmado, só olha para dentro. E aí você vê esta figura aqui, quando ele vai fazer o aceno, Alckmin está hoje no PSB, mas a vida dele foi no PSDB. O Alckmin foi governador de São Paulo, é o governador mais longevo, né? Foi o governador mais longevo do estado de São Paulo. Muito vinculado a uma imagem de conservadora. Isso aqui é para relembrar a ideia de uma frente ampla, tanto para fora quanto para a política. É quase um segura aí, porque a coisa vai melhorar lá na frente. Se vai acontecer, não sabemos. Eu estou analisando para vocês, trazendo por que a construção foi feita desse jeito e não foi ao acaso. O Sidônio montou tudo, o Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação. A segunda mensagem que está embutida nessa imagem é a de um pronunciamento mais técnico, sem ruído. O Alckmin está com papelzinhos, ele anda sempre assim, cobri por muitos anos ele como governador de São Paulo. O Alckmin tem caderno dentro da gaveta, no qual ele anota ponto a ponto tudo que tem de ser falado e discutido. Ele tem mapa, entendeu? Com pontinhos, pinzinhos. É sério, ele é metódico, muito. E a ideia do governo era não ter um ruído numa medida tão importante. Duas mensagens. Se elas vão colar, a gente vai ver já, Camila. Perceberam? Mortadela Lima criando um caminho pro chuchu. E aí, eu já vou transicionar aqui para a questão do Tarcísio, como a Pan já fala aqui. A ideia, aparentemente, que a gente começa a ver, é plantar um caminho pro chuchu e o desgaste entre Bolsonaro e Tarcísio. Acompanha aqui porque eu estou trazendo essa linha de raciocínio, puxando o gancho para isso aqui que a Pan comenta. Acredito que todos vocês viram isso daqui, ó. Hoje viralizou nas redes sociais a capa da Veja, dizendo o plano T. E aí a gente tem que ficar bem esperto com o que isso significa. Atsuki detalhou
de forma bem didática, mas eu quero trazer também análise em cima disso. Ao ver a capa Plano T circulando, pensei que se tratava de uma entrevista com Tarcísio. Segundo o conteúdo da edição 2934 da revista Veja, for o mesmo que está no site da Veja, não existe entrevista com Tarcísio, mas especulações e movimentações dos caciques políticos que todos estão cansados de saber. O trecho que talvez salte os olhos saiu da visão de caciques. Abre aspas, move-se, portanto, com cautela e lealdade ao padrinho político. Nos bastidores, no entanto, há sinais de que Tarcísio flerta cada vez mais com a possibilidade de disputar a presidência no ano que vem. Pelo menos, essa é a visão neste momento dos líderes de legendas de centro e direita que querem vê-lo alçado num voo mais alto. Fecha aspas. O grande articulação das reuniões do tal grupo de possíveis presidenciáveis é o Ciro Nogueira. Se Bolsonaro estava com Ciro em Angra, acho que ele sabe o que está fazendo. Matéria completa abaixo. E aí, ela traz aqui a capa para vocês. Isso aqui é uma movimentação acontecendo no mesmo momento que Globo direciona suas atenções ao Chuchu. E a Flávia faz uma análise, para mim, cirúrgica. Primeiro, a revista Veja faz uma matéria claramente plantada, usa uma foto antiga de Tarcísio para parecer que a matéria é com ele, faz uma chamada para parecer uma entrevista. Você abre a matéria e o único que não é consultado é o Tarcísio. Tarcísio já deixou claro que o candidato dele é Bolsonaro. Para a turma que plantou a matéria, já que sabem quem foi, um recado: não deu certo. Semana que vem vocês verão. Isso aqui, para quem não sabe, a Flávia Ferronato é uma das pessoas do entorno do Tarcísio, que sempre traz informações de dentro do governo estadual de São Paulo. E aí ela complementa: faltou uma informação aqui. A matéria foi plantada exatamente na semana de entrega da defesa do presidente, onde ele colocou inclusive o Tarcísio como testemunho, e Tarcísio já falou: testemunho com todo o prazer do mundo. A quem interessa essa tentativa de racha? A quem interessa desgastar o Tarcísio e Bolsonaro de uma vez? Talvez a resposta esteja aqui, nesse trecho. Acho que essa foto define bem a quem interessa. Aquele que já vem descolando de Lula e tentando o seu espaço com o aval da Globo Lixo. O golpe tá aí, cai quem quer. E falando, né? Sobre, agora voltando aqui, isso daqui só foi um entre parênteses, eu sei que ficou extenso, mas eu precisava esmiuçar isso para vocês. Espero que vocês entendam que tem já uma articulação para enfraquecer Bolsonaro e Tarcísio, para vir o Chuchu e a sua patota, desarticulando tudo, ao mesmo tempo com essa medida politiqueira aí, falando de isenção de impostos, vindo sendo apresentada pelo Alckmin, mas que, porém, contudo, entretanto, é uma medida inócua. Folha de São Paulo, medida para baratear alimentos, é inócua e mostra que o governo não entende do assunto, dizem as associações. Para produtores de milho e café, não existe fornecedores internacionais com preço competitivo em relação ao brasileiro. E aí o Felipe Barros até comenta: corte fake. O governo anunciou um pacotão para seguir maquiando a inflação dos alimentos, mas é tudo mentira. No fim, o truque é o mesmo: desviar a culpa e jogar no agro, enquanto continuam destruindo a economia e enganando o povo. E ainda de quebra, usando esse pacotão para tentar levantar a bola para o Alckmin. Olha que golpe perfeito. Mas hoje, para desespero e tristeza deles, existem as redes sociais e canal como este, que expõem as entrelinhas. Nem tudo que eu já falei para vocês milhares de vezes, volto a repetir, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo é o que parece no cenário político. E aqui a gente consegue ver que eles usam uma situação para tentar espalhar um monte de situações, pulverizar situações, enfraquecendo o Tarcísio, rachando com o Bolsonaro, levantando a bola do Alckmin e ainda tentando fazer ali a população parar de reclamar da alta dos preços. Olha só, falam tanto, né, em acertar duas situações com uma paulada só, aqui eles estão tentando acertar várias. Isso mostra o quão sujo eles são. Lembrando mais uma vez, com o aval e a
com a Globo viabilizando tudo isso. E aí eu finalizo com a cereja do bolo. CNN, governador do DF, Ibanez Rocha, diz que não atenderá o pedido do regime de zerar o ICMS sobre cesta básica para baratear preço dos alimentos. Para ele, a gestão de Lula joga para a plateia ao solicitar os estados. Acompanhe aqui a matéria que a CNN traz expondo a invertida nisso tudo, no meio desse balaio todo que o Lula tomou do governador do Distrito Federal. Também o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também se colocou contra. Disse que é jogar para a torcida, na mesma linha do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que conversou com a nossa analista, a Jussara Soares. Ibanez Rocha foi taxativo na avaliação dele e disse que não vai retirar o ICMS da cesta básica, como sugeriu Geraldo Alckmin. Ibanez afirmou ainda que Lula, abre aspas, joga para a plateia, fecha aspas, ao pedir que os estados zerem o imposto. Jussara Soares tem essa apuração no site da CNN Brasil. Vocês podem entrar no site para ler exatamente essa reportagem, dando detalhes da fala do governador do Distrito Federal. Ibanez Rocha criticou as medidas anunciadas pelo governo federal para baratear o preço dos alimentos. Segundo ele, elas são ineficazes e tentam desviar o foco do desgaste do governo Lula. Para Ibanez, o anúncio da isenção de imposto não passa de, abre aspas, uma cortina de fumaça para incompetência na gestão da economia, fecha aspas. Tá aí, ó. Mais uma invertida para conta. E aí, ainda como eu falei ontem, acho que foi ontem à noite, salvo engano, ontem à tarde, ontem à noite, mesmo que todos ali dobrem seus joelhos para Lula e criem um caminho perfeito para que esse plano entre em ação, tem um porém. Aumento do diesel e frete pressiona alimentos e pode ameaçar as medidas do governo para conter preço. Safra de soja tem monopolizado o transporte de grãos, deixando outras colheitas em atraso. A falta de caminhões e alta do frete já chega até 40% sobre o ano passado. Isso daqui, ó, recente, tá? Publicado hoje às 4 da manhã. Ou seja, Lula tá tão enrolado, que ele precisa parar o mundo para conter a inflação diante de todas as cagadas que ele fez até aqui. Mas quando ainda se tem governadores que não engolem, né, tudo ali que ele manda, a coisa fica um pouco pior ainda, mais do que já está. Por isso que eu já disse e repito várias vezes, é importante o seu voto em cada eleição e escolher sempre governadores alinhados àquilo que nós acreditamos e pleiteamos. Porque diferente do Nordeste, em outros estados a gente vê governadores expondo tudo isso e não dobrando seu joelho, passando o pano, pegando dinheiro ali, pegando emenda daqui e deixando tudo isso do jeito que tá. Não, a coisa precisa chegar ao conhecimento da nação. E dia após dia vem chegando. Não é à toa que hoje, o primeiro vídeo que eu trouxe, hoje tivemos 3 vídeos. O primeiro foi sobre a pesquisa aí da Atlas Intel mostrando o derretimento aceleradíssimo do regime. É sobre isso, reflitam sobre todas essas informações. Esse é um vídeo mais técnico, eu sei, muita gente não gosta, mas essas informações são essenciais para a gente formar nossa opinião e entender o cenário político, inclusive para os próximos anos. Tem mobilização acontecendo, tem jogada sendo articulada e cabe a gente a ficar de olho e compartilhar essas informações, principalmente aqueles que já tiveram o discernimento e entenderam a gravidade disso tudo. Curta, comentem, compartilhe. Caso você queira e você possa aí me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento, aqui do lado tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix. É sempre muito importante todo tipo de apoio de vocês, inclusive de forma direta e financeira através aí de doações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.